Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa aula de Flutter a gente vai fazer a validação do nosso formulário e também a gente vai colocar uma cor de fundo aí, no nosso app. Bom, a gente tem 3 campos aqui e cada um deles vai ter que validar, se é válido ou não quando a gente digita e salva. Antes de tudo aí, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, para que o YouTube aí entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas aprenderem Flutter também. Bom, em primeiro lugar aqui, a gente precisa fazer uma cor de fundo no nosso app. Para isso, a gente vai criar aqui um novo arquivo, e esse arquivo vai ser dentro da nossa pasta lib, o nome dele vai ser containerall.dart. Isso ele vai ser do tipo stateless. Então, você digita st, clica em stateless, a gente vai dar o nome dele, containerall, e a gente vai chamar aqui, dentro do nosso return, a gente vai retornar aqui o nosso container. O container, a gente digita aqui, container, como a gente já sabe aí, o container ele é uma caixa onde tem altura, largura, decoração, estilização. Para isso, e ele também tem um filho. O filho que ele vai receber fica no parâmetro child, e o nome dele é thisChild. Por quê? Porque a gente vai ter que receber nele, aqui, um child. A gente vai receber como parâmetro dele um cara que é do tipo widget, certo? O nome dele vai ser child, tá? Ele é obrigatório, então a gente vai colocar ele aqui, Depois do super key, você dá um required thisChild. Tira aqui, esse const. E nisso a gente tem o thisChild aqui como parâmetro para o child. A intenção desse container é a gente dar uma estilização para o nosso app. Para isso, a gente vai colocar aqui uma margem, a gente chama aqui margin. O margin, qual que o margin trabalha? É o addInsets.all. Na maioria das vezes, a gente vai colocar um valor de 15, mais ou menos. E a gente também vai pedir um padding, tá? Padding é a largura para dentro, o espaçamento para dentro. A gente também vai chamar o addInsetsAll. Põe um valor de 15. E agora a gente vai estilizar aqui, colocar uma cor de fundo. Para isso a gente chama o nosso decoration. O decoration, ele pede o box decoration. O box decoration aqui a gente vai chamar o color dele, que ele dá a nossa cor de fundo. E o color a gente vai chamar o colors, ele trabalha com colors. E a gente vai querer aqui uma cor meio transparente, Então para isso a gente chama aqui, from RGB O, e nisso, na verdade é minúsculo, color. E nisso a gente vai dar alguns parâmetros aqui, A gente vai ter que escolher uma cor. Para isso eu até abri o Google aqui. Vou usar aqui um RGB online. Para a gente escolher uma cor aqui de fundo. A gente vem aqui, escolhe um cinza. Você clica aqui nessa parte meio cinza, meio claro. E ele vai dar aqui o nosso RGB, que são esses 3 números, 235 e os dois é 229. Então a gente vai colocar aqui 235,229,229. Agora ele vai dar uma transparência. O valor da transparência eu vou pôr aqui 0,5, mais ou menos. Tá, nós temos aqui a nossa cor de fundo. Agora a gente vai dar uma borda ali meio arredondada, A gente chama o border radius. O border radius, ele pede o border radius também. E a gente vai chamar o circular dele, porque a gente quer ele arredondado. A gente coloca um valor aqui de 20. E nisso aí está feito o nosso container. Agora só falta colocar ele em todo o nosso app. Para isso você vem aqui,
Você vem em cada um deles, ó, no nosso user form, que é a nossa página. E nisso ele tem aqui o return, que dentro do body, ele tem esse center aqui, ó. Você coloca ele, você chama aqui, ó, widget, envolver. Aí você chama ele aqui, ó, container all. Ele vai precisar ser importado, você clica 2 vezes, ó, e ele importa. A gente vai ver se a gente teve alguma aqui. Então ficou aqui mais ou menos do jeito que a gente queria, ó. O nosso formulário ele está centralizado, ele tem uma cor de fundo agora, ó, meio transparente, cinza. Ele tem as bordas, né? Ele tem as bordas aqui, ó, e tem um padding. Vou colocar aqui no user list, da mesma forma, ó. Você vem aqui no user list. O user list tem o body aqui, ó. Aí você chama aqui, ó, envolver container all. Ele vai precisar ser importado. E também no nosso user view body envolver container all. Vamos chamar ele aqui. E nisso a gente já tem a nossa cor de fundo, certo? Vamos agora validar o nosso formulário. Ó, eu vou até testar aqui se todas as páginas estão com a cor de fundo. Ó. Vou cadastrar aqui a nossa lista, cor de fundo aqui meio cinza, né? Página de visualizar, pronto. Vamos criar o nosso validator, que é a validação dos nossos campos quando a gente digita. Ó, você vem aqui, ó. O nosso name a gente pode salvar qualquer valor. Ó. Se você quiser salvar até um valor nulo, ele salva. Ó. A gente não quer isso. O e-mail ele também salva qualquer valor, senha. Mas a gente precisa dar uma condição para isso aqui. Então vamos lá. Dentro aqui do nosso user form, a gente tem aqui, ó, o nosso field form, certo? A gente vai ter que chamar um formulário, tá? A gente precisa envolver o nosso center aqui, ó, o nosso column, com o formulário. Nós vamos envolver aqui, ó. Você clica no column, wrap with widget, envolver, né? Chama form. O form ele tem um parâmetro obrigatório, porque ele precisa ser identificado por uma chave específica, ó. E a gente preenche isso aqui chamando key. A gente vai dar aqui um valor, ó, ponto key, certo? Esse key aqui, a gente vai colocar ele bem aqui em cima, ó. Antes do nosso método save, a gente vai chamar ele é o cara que preenche o nosso key, é o global key. Ó, você vai chamar aqui o global key. A gente vai colocar aqui que ele é do tipo form state, certo? E o nome dele é key, que é igual a global key. Pronto, a gente preencheu aqui o nosso formulário. Agora, dentro do nosso save, a gente precisa, quando a pessoa clicar em salvar, você vai ter que antes colocar, verificar se todos os dados do nosso formulário foram validados com sucesso. Para isso, ó, depois do nosso save, você vem aqui, ó, a gente vai declarar uma variável, ela é final, né? A gente vai colocar o nome dela de isValidate, que é igual a nossa key, ó, que a gente tem do nosso formulário, ou seja, a gente vai instanciar o formulário pela chave dele. A gente vai chamar aqui, ó, current state, ou seja, o estado atual, né, do nosso formulário, se ele foi validado, chamando aqui, ó, validate. Você tem que colocar um ponto de interrogação, porque como ele tem a opção de ser nulo, para não dar problema. E agora a gente vai dar só a condição, ó, se isValidate é igual a false, o que vai acontecer? Ele vai retornar de volta, né, como se fosse erro. Se ele continuar, né, a gente vai dar aqui, ó, nosso key, ponto current, chama de novo o nosso current state, ponto save, ou seja, ele vai salvar os dados do formulário no estado do formulário, dentro ali do estado dele, que é o controle, que são os nossos controllers aqui, ó.
Agora a gente precisa vir aqui no nosso field form, onde a gente tem o nosso text field form, e colocar o nosso validator. Ó. A gente vem aqui, ó, depois do decoration, a gente chama aqui, ó, validator. A gente coloca o valor, né? A gente chama a funçãozinha dele. Esse aqui é o valor do que foi digitado, né? Então você vem aqui, vou tirar esse entre aspas aqui, essas chaves, né? E nisso a gente vai dar a condição, ó, if value ponto length for menor do que 5 caracteres, ou seja, se o nosso formulário aqui vai dar um erro, tem que colocar aqui um ponto de exclamação. Se o nosso formulário ele tem menos do que 5 caracteres, ele vai retornar uma mensagem de erro, que é qual? Return, digite pelo menos 5 caracteres. Certo? E agora a gente vai dar mais uma condição. Antes de a gente dar essa condição, a gente vai ter que especificar aqui, saber, que é a nossa condição de e-mail, né? O e-mail, ele precisa conter o nosso arroba, mas para isso a gente precisa saber se esse campo aqui é um campo de e-mail. Para isso a gente vem da mesma forma aqui, ó, que a gente fez aqui no isForm, a gente coloca aqui, ó, isEmail. Por padrão ele é false, certo? Por padrão ele é false. Então, se ele for e-mail, a gente vai colocar a condição aqui. Tem que pôr aqui dentro do nosso this is email, dentro do nosso construtor. Então aqui a gente vai ver aqui no nosso validator, com o nosso if, verificar se o valor, se ele é e-mail, ó, this is email, e a gente vai colocar mais uma condição para verificar se esse valor do e-mail, ele contém, ó, contains o nosso arroba. Então, se ele é e-mail, this is e-mail, deixa eu ver se está certo. Ele tem uma condição aqui. This is e-mail. Eu vou colocar ele como obrigatório, que aí fica uma coisa mais certa. Ó, eu só tirei aqui o nosso campo, o nosso ponto de interrogação e coloquei um required aqui. Nisso ele fica obrigatório verificar se o parâmetro é e-mail ou não. Então, se ele é e-mail e não existe, ou seja, não contém o arroba, ele vai retornar aqui uma mensagem: digite o e-mail corretamente. E nisso a gente fez a nossa validação. As nossas páginas de user form e user view deram erro porque a gente precisa passar o parâmetro no nosso field form do isEmail, né? Então a gente faz aqui, ó, isEmail. Deixa eu ver se ele isEmail é igual a false, porque o nosso campo aqui é de nome. O segundo, ele é e-mail, então é true. O terceiro, ele não é e-mail. Mesma coisa aqui no nosso field. Mas no field, no nosso user view, todos os campos de isEmail vai ser false. Pronto, a gente vai agora atualizar o nosso app. E assim a gente vai testar aqui, ó. Vamos preencher o nosso nome, nosso e-mail, a nossa senha. Ó, correu o erro se eu digitar o nome. Pedro, tem 5 caracteres. O Pedro já valida, mas o e-mail não. Então eu vou digitar o e-mail, ó. E-mail, arroba, e-mail. O e-mail já validou, a senha precisa de 5 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, e nisso ele salva com sucesso. Visualizar, eu tenho um app aqui com a cor de fundo em todas as páginas. E é isso aí. Se você
acha esse conteúdo relevante, se inscreva aí no nosso canal, dê um like e compartilhe aí para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aí possa ser disseminado para outras pessoas que também querem aprender Flutter.